Irmãos, gostaria de chamar à frente os diáconos e os pastores. Pastor Isaac já está aqui, pastor Thomas vem à frente, os diáconos vêm à frente também, evangelista também. Podem se posicionar aqui atrás. Podem se posicionar aqui atrás de mim, por favor. Os diáconos estão aqui à frente, estão chegando aqui. Todos eles. Os diáconos, eles não vão proceder à imposição de mãos, não vão participar da imposição de mãos, porque a imposição de mãos ela é realizada no Novo Testamento pelo presbitério. Então, o nosso presbitério, ele é formado por 3 pastores. A partir de hoje serão 4, mas ele é formado por 3 atualmente. Então, somente o presbitério, conjunto de presbíteros ou bispos ou pastores, é que vão impor as mãos. Então, os diáconos estão aqui à frente. Esse gesto deles aqui à frente significa apenas o seguinte: nós representamos aqui, como líderes da igreja, representando toda a igreja, nós estamos de acordo com essa cerimônia de investidura que está sendo realizada agora. Esse é o motivo pelo qual eles estão todos aqui, para afirmar isso, para simbolicamente afirmar isso. Nós, representantes da igreja, líderes da igreja, tendo acompanhado a vontade dos irmãos, a vontade da Assembleia, nós estamos aprovando esses eventos que estão ocorrendo, essa cerimônia, esse ato solene que está se desdobrando agora. Esses irmãos representam aqui à frente a vontade da Assembleia, que decidiu unanimemente que o Nicolas deveria ser investido na função pastoral. Agora eu quero chamar o Nicolas aqui à frente. Vem à frente o Nicolas. Fica aqui ao meu lado, por favor. Quero apresentar a vocês, aqueles que não conhecem, são poucos. O Nicolas é muito famoso já. Ele é pregador. Vem aqui, Nicolas, aqui do meu lado. Ele é já um pregador conhecido aqui na nossa igreja e fora também. Tem realizado um papel como pregador aqui nesse púlpito. Já participou também de programas de televisão como debatedor, não é verdade? Alguns programas já, né? Quantos? 4 mais ou menos. Programa de televisão, de rádio, mais de 4, vários, já perdemos a conta já. Ele tem participado como debatedor, tem pregado aqui na nossa igreja há bastante tempo. Ele começou os seus estudos teológicos numa pequena escolinha que nós fundamos aqui na igreja em 2011. A Escola de Pregadores, a primeira versão dela, né? Foi a segunda versão dela. O Isaac foi da primeira. Pastor Isaac foi da primeira edição da EP. O pastor Isaac era adolescente ainda. O Nicolas, então, em 2011, você tinha que idade? 17 anos, quando você começou a estudar formalmente teologia. Ele fez aí um curso de 4 anos conosco, e agora então, depois ele entrou no seminário Palavra da Vida, onde ele está concluindo o curso agora em dezembro. Já é a segunda formação do Nicolas, e ele quer seguir também no caminho dos demais pastores. Pastor Isaac e eu, pastor Thomas, temos prosseguido nos estudos no campo de mestrado em teologia. O Nicolas também vai caminhar nessa direção, se Deus permitir. O Nicolas, ele se converteu aqui em nossa igreja. Ele chegou aqui, você tinha que idade? 8 anos, mais ou menos? Tinha 8 anos de idade, era um menininho quando chegou aqui, muito sapeca. Ele brincava aí com as crianças, com os adolescentes, cresceu aqui e aos 13 anos se converteu. Aos 13 anos, ouvindo o evangelho aqui, ele aceitou a Cristo e foi crescendo aqui em meio à nossa igreja. Depois a mãe do Nicolas, a Kátia, se converteu também. E assim Deus foi trabalhando na vida dele, ele foi amadurecendo teologicamente até chegar nesse ponto. Eu, particularmente, eu me sinto um pouco orgulhoso e até um pouco emocionado, porque o Nicolas é a terceira pessoa que eu consigo conduzir pela graça de Deus ao ministério pastoral.
O pastor Thomas mandou para mim uma mensagem recentemente, e ele falou assim para mim, não sei se você percebeu, mas cada pastor da nossa igreja pertence a uma geração. Eu, com 56 anos, eu sei que não parece, né? Mas já com 56 anos, o pastor Thomas, parece ter mais, mas ele tem 46 anos, né? É quase de uma geração que vem depois o Isaac com 33 anos, e o Nicolas com 25 anos. E o pastor Thomas me lembrou o seguinte, pastor Marcos, você formou cada um deles. Cada um deles você formou. Eu peguei o pastor Thomas para ensinar teologia quando ele tinha 16 anos. 1991, o pastor Thomas era um molecote, né? Um molecote. Se ele já é maluquinho agora, imagine com 16 anos. Trabalho que me deu esse moço, né? Mas eu lembro das aulas particulares de teologia, lá em Atibaia, no gabinete pastoral, ensinando ali os primeiros passos. Ele era praticamente recém-convertido, né? Os primeiros passos na teologia, ensinando para esse homem. Hoje é um mestre. Quando eu tenho dúvidas, eu pergunto para ele. É um mestre em teologia. Depois veio o pastor Isaac, garotinho também, entrou na primeira edição da escola de pregadores, né? Menino ainda, né? E dizia para a mãe dele, a Nessé ria disso, falava, mãe, eu vou ser um líder da igreja um dia, e a Nessé ria, porque ele era pequenininho, né? Ela ria disso, e hoje é um pastor da nossa igreja, pastor Isaac. E o Nicolas agora, né? Terceira geração, eu estou ficando velho, viu? Estou ficando velho, eu não sei se eu vou conseguir pegar mais um aí para formar, né? Será que eu chego lá? Não sei, né? Não sei, teria que ser alguém que agora tem 15 anos de idade, talvez 10 anos de idade, né? Não sei se eu teria paciência, né? Para mais uma geração aí, mas eu agora entendo porque eu não tive filhos homens, né? Porque não daria tempo de formar 3 pastores tendo filhos homens, tem que dar mais atenção ali para os meninos ali, então, as meninas a Simone cuida, né? A Simone cuidou das 3 lá, né? E eu formando pastores aqui, então estou muito feliz por isso, o Nicolas hoje chegando nesse ponto. Irmãos, essa foi a jornada do Nicolas aqui, chegou aqui criança, na antiga UANSE, se converteu aqui, estudou aqui, foi reconhecido o seu chamado aqui numa assembleia em que os irmãos unanimemente reconheceram o seu chamado, foi para o seminário e recentemente aprovaram em assembleia a ordenação do Nicolas. A mãe do Nicolas é a nossa irmã Kátia. Kátia, fique de pé, por favor, depois você virá aqui à frente para ficar ao lado do seu filho. Essa é a Kátia, aí está a Kátia, pode sentar, Kátia. Eu vou ler a carta que a Kátia escreveu para a igreja. É uma carta que não é para mim, é uma carta para os irmãos que a Kátia escreveu. Você já viu essa carta? Não? Então eu vou ler para você também a carta que a sua mãe escreveu. Fique tranquilo que não tem. Fique sossegado. Não se apavore. Eu sei que a mãe às vezes coloca a gente em situações assim, mas não é o caso aqui, é uma carta muito bonita. Eu vou ler para os irmãos a carta que a Kátia escreveu para a igreja toda. Diz assim, a Igreja Batista Redenção. Aqui quem escreve é uma humilde ovelha desse aprisco, uma ovelha que também é irmã em Cristo e também é mãe. Mãe de um rapaz que desde muito jovem almeja ser pastor. Esse rapaz conheceu o evangelho ainda criança nessa igreja. A avó, já doente, se preocupava muito com a conversão de seu único neto. E ao conhecer o trabalho da extinta UANSE, a UANSE hoje existe com outro nome, chama Dever agora. Ao conhecer o trabalho da extinta UANSE, ela não mediu esforços para encaminhá-lo. Por pouco tempo depois, ela faleceu. E foram os professores da UANSE que confortaram meu filho na terrível perda. Eu ainda não era convertida e muitas vezes brigava com ele, pois o mesmo não queria sair da igreja. Ele trocava o convívio familiar, os passeios, festas e confraternizações por qualquer atividade da igreja, chegando ao ponto de dizer que se eu proibisse de ir à IBR, ele pegaria suas roupas e pediria para morar nos fundos da igreja.
Foram anos tentando me evangelizar, mas meu pecado me cegava. Os irmãos mais chegados a ele visitavam nossa casa e também nos falavam do Evangelho. Com o tempo, fui percebendo uma união diferente entre eles, algo que eu nunca havia experimentado em outra denominação. Os anos se passavam e meu filho continuava perseverando no evangelismo familiar, principalmente pelo testemunho de suas condutas. Chegou na fase da adolescência, onde vivemos um período muito difícil em casa, mas ele estava cada dia mais convicto da sua decisão de seguir a Cristo. E foi nessa época tão obscura que Cristo me resgatou. Pude experimentar a dor, mas ao mesmo tempo o amor fraternal. Hoje, meu menino já é um homem e está a um passo de realizar o sonho de ser pastor. Não sei os propósitos de Deus, mas confio que dará o melhor para meu filho tão amado. Como não ser grata a Deus por tamanha misericórdia? Meu filho tinha 1 milhão de motivos para desanimar. A perda da avó tão querida, a negação do evangelho pelos pais, as dificuldades próprias da adolescência, o abandono do pai, a exclusão de amigos do meio cristão, as chacotas na escola. Como não ser grata a Deus aos professores da UANSE, que tiveram paciência e sabedoria com aquele garotinho, questionador e falante? Como não agradecer ao pastor Marcos Granconato, que tornou-se amigo, orientador, mestre e muitas vezes um pai para meu menino? Como deixar de agradecer a liderança da IBR, que propiciou oportunidades para que meu filho evoluísse como seminarista? Não poderia esquecer as senhoras, que muitas vezes cozinharam para ele, costuraram suas roupas e principalmente oraram por ele. Meu Deus, foram tantos acontecimentos desde aquele dia que minha mãe o levou à porta da IBR. Agradeço imensamente a todos que me ajudaram na criação do meu unigênito e seguraram na mão dele, mostrando o caminho da salvação. Sou uma mãe realizada. A Deus toda honra e glória. Amém. Irmãos, nós vamos proceder à cerimônia. O pastor Thomas vai explicar o significado da imposição de mãos. Pastor Thomas. Falando que o pastor Marcos está ficando fortão, ele está lendo textos assim, sem parar. A gente cresce. Bem, irmãos, nós vamos ter hoje a imposição de mãos sobre o Nicolas e é preciso entender o que é isso. Os pastores vão impor as mãos sobre ele e com isso não vão estar transmitindo um espírito especial, uma unção especial, não vai sair poder da mão. Ao contrário, há dois significados, há duas mensagens por trás desse simbolismo de impor as mãos. O primeiro deles é o de reconhecimento. Os pastores, já provados em outras ocasiões, já aprovados pela igreja, já no ministério pastoral, já envolvidos no estudo e no ensino da palavra, analisaram o desenvolvimento teológico, a vida do candidato ao pastorado Nicolas, e podem aqui dizer e exemplificar com esse gesto de impor as mãos. O candidato Nicolas, ele é preparado, ele está preparado para exercer o pastorado. Nós conhecemos esse campo, nós sabemos do que ele trata, conhecemos, examinamos a vida dele e nós reconhecemos que ele está preparado para isso. E mais do que isso, isso não é simplesmente um reconhecimento de uma capacitação para uma função, mas uma nomeação. É uma nomeação, é uma oficialização de algo decidido pela igreja, que agora, por meio dessa imposição de mãos, se perfaz
finalmente, uma nomeação do candidato Nicolas a finalmente exercer o candidato munus pastoral. Então é isso que significa. Então quando nós estivermos impondo as mãos sobre ele, não há nada místico sobre isso, mas há duas mensagens muito importantes que dizem: o Nicolas está preparado, ele foi preparado, ele se preparou e está apto a exercer o ministério pastoral. E a partir de agora, ele é um pastor desta igreja. Irmãos, o pastor Isaac Pereira vai fazer a oração de ordenação. Os diáconos vão remover o púlpito agora aqui, colocar ali ao lado. O Nicolas vai se ajoelhar aqui, de frente para os irmãos, e nós vamos então proceder à imposição de mãos. Isabela, por favor. Vamos orar agora, levar a nossa mente e a nossa prece a Deus. Vamos orar, oremos. Senhor nosso Deus, nós somos gratos pelo modo como o Senhor, com grande poder, com grande cuidado, com grande generosidade, tem cuidado desta igreja. Porque nós vemos o Teu Evangelho sendo distorcido nas igrejas por aí. Nós, infelizmente, vemos púlpitos ruindo pela heresia, pelo mau ensino, pela distorção da Tua bendita e santa palavra. Mas o Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem levantado homens no nosso meio, verdadeiros bastiões da sã doutrina. E nós estamos aqui, Senhor, pela autoridade conferida pela igreja, impondo as mãos sobre o Nicolas, para que ele se torne um pastor, para que ele se torne um protetor da sã doutrina, para que ele seja exemplo para a tua igreja, e nós possamos copiá-lo em seu procedimento, em sua fé, em seu amor, em seu zelo pela palavra. Ó Deus, cuida de nós, cuida do Nicolas, que possamos cercá-lo de cuidado, que sejamos instrumentos para que esse irmão querido desempenhe o seu papel esse dado pelo Espírito Santo do Senhor, que ele possa desempenhar isso com vigor, protegido pelo teu poder. Nós te agradecemos mais uma vez, porque o Senhor é que faz tudo isso em nosso meio. Nós te agradecemos pelo teu poder que nos protege. Nós te agradecemos por tua soberania em conduzir os atos desta igreja. E agora agradecemos por mais um pastor que se forma, que se levanta em nosso meio. Em nome do supremo pastor da igreja, o Senhor Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Levante-se, pastor Nicolas.
O Nicolas vai falar, mas antes nós temos um costume. Esse costume envolve a entrega de um presente para o pastor. Então, Isabela, por favor, traga aqui para mim. Nós sempre entregamos um livro. Eu ia dar uma gramática do Wallace, como fiz com o pastor Isaac, mas o Nicolas falou para mim que ele já tinha a gramática do Wallace. Então, eu fui informado, né, Nicolas, que ele não tinha ainda a teologia sistemática de Millard Erickson. Então, nós compramos esse livro para dar de presente para o Nicolas. É um livrinho para ele ler num fim de semana, né? É a primeira tarefa pastoral dele, é a leitura desse livro. E aqui o livro segue com a assinatura dos pastores e diáconos, aqui com uma lembrança desse dia 1º de setembro de 2019. Então eu passo esse livro como uma lembrança, Nicolas, do dia da sua ordenação. Eu tenho que me acostumar, pastor Nicolas, né? E nós também temos um costume, é o costume de entregar uma credencial ao candidato. Nós sempre temos, os pastores da igreja têm uma carteirinha com o nome Igreja Batista Redenção, o nome do pastor, a função, a inscrição aqui como pastor da igreja. A inscrição do Nicolas é número 201917, é o número da sua inscrição. Temos aqui a foto dele e outras informações aqui no verso da carteirinha. João Ivo quer fotografar a carteirinha, então fotografe quantas vezes quiser, está aqui. Essa é a carteirinha do Nicolas como pastor da igreja. Essa credencial é muito importante, ela nos ajuda no acesso a alguns lugares. Às vezes precisamos entrar em hospitais, em lugares de acesso restrito, e essas credenciais nos ajudam, como o serviço religioso protegido por lei. Nós, então, apresentando essa credencial, nós temos alguns acessos especiais, temos aí algumas prerrogativas. Então, eu passo essa carteirinha às mãos do pastor Nicolas Ramos Borges, na expectativa de que ela seja bastante útil no exercício do seu pastorado. Com a palavra, o pastor Nicolas Ramos Borges. Boa noite, queridos. Muito obrigado a todos que vieram, pessoas vieram de longe, outra cidade, para participar desse momento. Muito feliz, muito grato por isso. Eu gostaria de fazer um compromisso com a igreja, e como o meu ministério deve ser baseado na Bíblia, eu tomei a liberdade de compilar alguns textos e fazer o meu compromisso baseado nesses textos. Então, eu tomei a liberdade de escrever a Epístola de Nicolas aos Paradinglesenses, se é que existe isso. Eu quero ler agora aos irmãos esse compromisso e também uma nota de agradecimento. Nicolas, agora pastor da Igreja de Cristo Jesus por vontade de Deus, aos santos da Igreja Batista Redenção, crentes em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em minhas orações, recordando-me da operosidade da vossa fé. Em especial, carrego também em memória a fé sem fingimento, que primeiramente habitou em minha avó Regina e depois em minha mãe Kátia, a quem tive o privilégio de anunciar as boas novas e a quem agora sirvo no ministério pastoral. Diante do parecer da igreja, comprometo-me a permanecer naquilo que aprendi e de que fui inteirado, sabendo que o aprendi de meu pastor, mentor, amigo, mestre e quase pai, Marcos Granconato. O que de sua parte ouvi, contando com muitas testemunhas, isso mesmo transmitirei a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros, lutando pelas próximas gerações da Igreja de Cristo. Também sei que, desde a Oance, conheço as sagradas letras, que tornaram-me sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Aos meus primeiros professores, Fernando, Karine, Celso, Aline, João Ivo, Fábio e Fabiana, oro para que continuem firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é vão. Aos homens de Deus, pastores Isaac, Thomas e Marcelo Dias, meu profundo apreço e gratidão. Aliás, é justo que eu assim pense de vós, porque vos trago no coração, e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais.
Visto que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, prometo perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pregar a palavra com insistência, quer seja oportuno, quer não, corrigindo, repreendendo e exortando com toda a longanimidade e doutrina. Comprometo-me também a ser, pessoalmente, padrão de boas obras, e no ensino, mostrar integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível. Por isso, suplico que orem por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que pesa sobre mim agora a responsabilidade de vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Aos jovens do Darash, que me comprometo a zelar por vós, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. E com minha noiva Isabela, louvo aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, para o louvor do seu nome. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir-me a Amorim, Eduardo, Robson, Ivan, Márcia, Wellington, Jimmy, Flávio e tantos outros irmãos que a seu tempo cumpriram e ainda cumprem em minha vida os planos daquele que faz todas as coisas segundo o beneplácito da sua vontade. A todos os santos em Cristo Jesus aqui presentes, inclusive os bispos e diáconos dessa igreja, contem sempre com minha fidelidade, amor e empenho, sabendo que é Deus quem realiza em mim tanto querer quanto efetuar, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Seu servo, pastor Nicolas Ramos Borges. Obrigado, pastor Nicolas, pelas palavras tão edificantes. Nós gostaríamos até, se possível, de publicar no nosso site a epístola aos paradinglesenses. Muito bom. Começou bem já inventando palavras. Nós vamos fazer assim, nós vamos cantar um hino agora. O pastor Nicolas vai ficar aqui naquela ponta, daquele lado, ao lado do pastor Isaac. O pastor Isaac vai nos dirigir no hino agora. E nós não teremos o pós-lúdio. Em vez do pós-lúdio, nós teremos a presença da Kátia. A Kátia vai se colocar ao lado do Nicolas ali para cantar esse hino agora. A Isabela, que é futura esposa, ainda é futura esposa, né? É futura esposa, vai se casar em março com o Nicolas, né? Março, né? Eu sempre confundo março com maio, mas ela vai se casar em março com o Nicolas. Então a Kátia e a Isabela podem ficar já aqui na frente para cantar esse hino ao lado do pastor Nicolas. Podem vir. E nós vamos cantar juntos esse hino, e esse hino põe termo ao nosso culto. Eu não vou ficar me despedindo dos irmãos lá fora, vou ficar aqui e vou me despedir dos irmãos aqui. Então os irmãos que quiserem dar um abraço no pastor Nicolas, podem subir aqui no púlpito, ele estará aqui à frente, ao lado da Kátia e da Isabela. Ele estará aqui e ele receberá os cumprimentos dos irmãos aqui à frente. Nós vamos então ficar de pé agora para cantar, e este hino põe termo ao culto desta noite. Vamos ficar de pé.